Diferença entre peso e massa. É fácil compreender. O que é preciso saber? O conteúdo do módulo 2 trata dos conjuntos numéricos e a representação na reta numerada. O módulo 6, conhecimentos básicos para operações com números fracionários. E o módulo 7, as 6 operações no conjunto dos números racionais. Todos esses módulos fazem parte do curso COGE de Matemática. Além desses conhecimentos na parte de matemática, é preciso buscar entender o significado, grandeza escalar, grandeza vetorial, massa, força e gravidade, balança que mede massa, balança que mede força, peso. Como age a gravidade? Temos uma superfície totalmente lisa, isto é, que não oferece nenhum atrito. Sobre essa superfície nós temos um corpo de massa m. Se uma força é aplicada neste corpo, este passa a sofrer uma aceleração. Pois como não há atrito, na hora que a força é colocada, essa força é aplicada no corpo, imediatamente ele começa a sofrer um deslocamento, variando de velocidade. Se ele varia de velocidade, aumentando cada vez mais, é porque ele está sendo acelerado. Aceleração é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. A fórmula que relaciona estas três grandezas é essa. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força ela é diretamente proporcional à aceleração. O que é que isso significa? Primeira coisa, a massa do corpo não aumenta nem diminui. Ela permanece sempre o mesmo, porque o corpo é sempre do mesmo tamanho. A massa se refere à matéria do corpo. Então, nesses três elementos dessa fórmula, se esse aqui é fixo e aqui dobra de valor, do outro lado da igualdade, quem tem que dobrar de valor para poder manter a igualdade é a aceleração. Se esta força diminui pela metade, do outro lado da igualdade, uma vez que a massa é constante, o corpo não aumenta nem diminui da sua matéria, quem vai diminuir pela metade tem que ser a aceleração. Por quê? Porque tem que ser mantido a igualdade entre os dois membros. Por isso que se diz que a força é diretamente proporcional à aceleração. Se ela triplica, triplica a aceleração. Ou se ela é reduzida pela metade, do outro lado, quem é reduzido pela metade é a aceleração. Então, essa fórmula ela relaciona as três grandezas envolvidas nesse estudo a respeito de um corpo que está deslizando sobre uma superfície perfeitamente lisa, não há o menor atrito, e logicamente uma força aplicada no corpo de massa m faz com que este corpo entre em movimento, tendo a sua velocidade aumentando cada vez mais, ou seja, sofrendo uma variação, logo ele está sofrendo uma aceleração. Vejamos agora uma outra situação. Nós temos aqui um corpo A e aqui um corpo B. Todos os dois possuem matéria. Pelo fato de possuir matéria, eles sofrem uma atração gravitacional. Isso aqui, por enquanto, podemos pensar que seja um planeta, ou um corpo qualquer, como o Sol, e aqui, por exemplo, a Terra ou a Lua. A ideia é a mesma.
Mas isso também se aplica para qualquer situação entre dois corpos que apresentam massa. Se é um corpo, tem que ter massa, tem que ter matéria. Por exemplo, isso aqui poderia ser, no caso, um, um elefante. E isso aqui, uma formiga. Tem matéria? Tem. Tem matéria? Tem. Logo, entre os dois surge uma força de atração gravitacional. Claro e evidente que no caso de um elefante e de uma formiga, devido às dimensões serem muito pequenas para a comparação com tudo que existe, por exemplo, na superfície da Terra, ou o próprio planeta Terra, essas forças de atração entre o elefante e a formiga, que existem, passam a ser praticamente zero, é quase irrisório. Por quê? Porque nesse caso, devido à pequena massa existente, comparado com, no caso, toda a gravidade do planeta Terra, essas forças seriam muito pequenas, mas ainda assim é passível de serem medidas. Aqui vem uma anotação que muitos alunos detestam essas coisas em detalhes, mas que é muito importante. É a maneira como se escreve esses índices. Notem, F de B em A. O que é essa indicação dessa força aqui? Está sendo de B em A. É a força que o corpo B exerce no corpo A. Força gravitacional. E, logicamente, aqui surge uma força de mesma intensidade e sentido contrário. É impossível se criar em qualquer canto do universo uma força só de um lado. Toda força, quando aparece, ela aparece na forma de ação e reação. Então, se surgiu essa aqui decorrente da atração do corpo B, ó, B sobre A, automaticamente surge, com a mesma intensidade e sentido contrário, uma força em que o corpo A atrai B. Notem como mudou a posição. Ó. Então, essa é a força que A atrai B, A atrai B, e essa é a força que B atrai A. Por isso que é força de B em A. Aqui, força de A em B. E elas duas são iguais. Observe que essa fórmula, força igual a massa vezes aceleração, se aplica numa situação qualquer. De um corpo que tem massa m, que está sofrendo a atuação de uma força F, e logicamente, se está num local que não tem um menor atrito, vai sofrer uma aceleração A. Essa situação, força igual a massa vezes aceleração, também se aplica aqui. Essa força, que é a força da gravidade, passa a ser agora representada pela fórmula força igual a massa vezes g. Esse g não é gravidade, é aceleração. Mas como no caso em que a força gravitacional acelera qualquer corpo, ou seja, qualquer corpo se deixar ser se a gente deixar esse corpo cair na superfície, próximo da superfície da Terra, ele passa a ser acelerado, ele passa a ter uma aceleração, esse A aqui, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qualquer que seja o corpo, pode ser um elefante, pode ser uma formiga, pode ser uma poeira, se estiver próximo da superfície da Terra. E não exista, no caso a região aqui totalmente com vácuo absoluto, não há o menor atrito, todos os corpos passam a ser acelerados com esse mesmo valor, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso se tornou tão importante, essa aceleração, que ela passou a ser representada pela letra g. Mas esse g é
aceleração e não gravidade. Então, no caso específico, para a força referente à atração da gravidade, a fórmula força igual a massa vezes aceleração passou a ser representada como sendo força igual a massa vezes g, onde esse g é a aceleração da gravidade da Terra. Vamos ver mais algumas coisas, mais alguns comentários a respeito da ação da gravidade. Nós temos aqui um peso sendo suportado pela mão de uma pessoa. Observe o detalhe. Surge do dedo da pessoa contra o corpo uma força F de DC, dedo contra o corpo, que é atuando do dedo para o corpo, de baixo para cima, para sustentar o corpo. Se essa força existe, existe uma outra força de mesma intensidade e sentido contrário, que é a força com que o corpo exerce sobre o dedo. É o que nós chamamos de peso. Mas todas as duas, uma vez que são iguais, todas as duas representam o peso do corpo. Então, quando a mão sustenta um corpo, você diz, esse corpo pesa tanto. O que você está fazendo é indicando com essa sustentação daquele corpo a ideia de um peso. Então, tanto a força que o corpo exerce no dedo, essa, quanto a força que o dedo exerce no corpo, essa daqui, todas duas são representadas pela letra P, que é o peso do corpo. Vamos enfatizar agora que peso é força, é diferente da massa do corpo. A massa do corpo é a matéria dele. O peso é a força com que a gravidade puxa o corpo para a sua superfície. Peso é força, é diferente de m, que é a massa, que é matéria. Por que surge tanta confusão com relação à ideia de peso e massa entre as pessoas? Nós vamos ver adiante com mais outra explicação que vamos dar agora. Nós temos aqui a representação do Sol e aqui da Terra. Nós temos aqui, colocando uma situação de alinhamento, a Lua. Nós sabemos que quando o Sol e a Lua estão alinhados em relação à Terra, as marés são as maiores que ocorrem. A água do mar é puxada pela gravidade tanto da Lua quanto do Sol, ficando ocasionando esse afastamento da água para a parte superior, né, afastando-se da Terra, o mais possível, ou seja, ocasionando as maiores marés que a gente conhece. É quando a gente diz o mar está de ressaca. Isso ocorre porque houve a força da gravidade da Lua nas moléculas da água, puxando, e se o Sol está alinhado com a Lua, também a força da gravidade do Sol sobre as moléculas da água também estão puxando, fazendo com que a água suba o máximo possível, ou seja, ocasionando as maiores marés que a gente conhece. Um detalhe importante, a Lua ela é 6 vezes menor do que a Terra. E o Sol é 333 mil vezes maior do que a Terra. A Lua está bem comparada com o Sol, né? Em termos de distância, a Lua está bem próxima da Terra e o Sol uma distância gigantesca. Mais informações, vamos ver agora o conceito de Newton e depois o conceito de quilograma-força. Voltemos à situação de uma superfície perfeitamente lisa, com um corpo que pode deslizar sobre esta superfície e tem a massa, matéria, de 1 kg.
Observe que quando se mede massa, a unidade utilizada é quilograma. Quando se mede peso, vocês vão ver, a unidade utilizada é o quilograma-força. Então, esse corpo aqui tem a massa de 1 quilograma. Só para ter referência, 1 quilograma é a massa contida em 1 litro de água. Ou seja, quando você chega no supermercado e pega, por exemplo, 1 litro de leite, um saco que contém 1 litro de leite, você está tendo uma referência com relação a um corpo que tem massa de 1 quilograma. Vamos aplicar nesse corpo uma força F, que vai, logicamente, como ele é totalmente liso aqui, vai começar a fazer esse corpo entrar com uma aceleração. Nesse caso, se o corpo tem a massa de 1 kg e quando é colocada essa força nele, ele sofre uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que a aceleração é a variação da velocidade. A aceleração é a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Quando você diz que há uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, nós estamos afirmando que a cada 1 segundo de intervalo, a velocidade aumenta de 1 segundo. De 1 metro por segundo. Então, só para enfatizar, o que quer dizer uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Significa dizer que se o corpo partiu do zero, estava parado, 1 segundo que transcorreu, a velocidade dele após 1 segundo já é de 1 metro por segundo. Passando mais 1 segundo, ela agora passa a ser de 2 metros por segundo. Veja, cada segundo que passa, ela aumenta de 1 metro por segundo. Passado mais 1 segundo, ela já vai agora, a velocidade passa a ser de 3 metros por segundo. Ou seja, cada segundo ela anda 3 metros, o corpo anda 3 metros. Isso é o significado de uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Esse ao quadrado aparece porque vai ser metros por segundo sobre segundo. Metro por segundo é a unidade de velocidade, por segundo é o intervalo de tempo. A aceleração mede como varia a velocidade num certo intervalo de tempo. Então vamos lá, repetindo. Quando se aplica uma força F num corpo de massa igual a 1 kg e esse corpo sofre essa aceleração de apenas 1 metro por segundo ao quadrado, como força é igual a massa vezes aceleração, a massa sendo de 1 kg e a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, essa força que está sendo aplicada nesse corpo passa a ser compreendida como sendo a força de 1 newton. Então, 1 vezes 1 dá 1. Quilograma metro por segundo ao quadrado corresponde a 1 newton. Então, eu apliquei uma força de 1 newton no corpo de massa igual a 1 kg e ele teve a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Só para fazer mais ideias. Se eu tivesse, por exemplo, esse mesmo corpo de 1 kg, né, equivalente à massa de 1 litro de leite, e ele acelerasse a 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, quando colocasse essa força, ele passasse a ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, 1 vezes 2 dá 2, ou seja, a força aplicada no corpo seria de 2 newton. E assim por diante. Se aqui fosse 2 kg e aqui, por exemplo, 5 metros por segundo ao quadrado, é porque a força 2 vezes 5 seria uma força de 10 newton aplicada nesse corpo. Vamos ver agora um outro conceito. O conceito de 1 kg força. Quando a gente sustenta a massa de um corpo, esse corpo sofre da mão para cima, uma sustentação, que você está segurando ele, uma força que a gente denomina de D para C, ou seja, do dedo para o corpo,
E, logicamente, o corpo reage de cima para baixo com uma força que é do corpo para o dedo. Se esse corpo tem a massa de 1 kg, a força que você está segurando aqui, sustentando o corpo, ela é dada pela massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração aqui, o g, a aceleração A, passa a ser chamada de g porque é a aceleração da gravidade da Terra. Mas como é que se sabe disso? Se a gente pegasse qualquer corpo, pode ser uma pulga, pode ser um elefante, pode ser uma poeira, e saltar, tirar o dedo e saltar num ambiente próximo da superfície da Terra, em que não haja ar, seja vácuo absoluto, todos os corpos vão ser acelerados, ou seja, vão cair, aumentando de velocidade, sempre com esse valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração que a gravidade da Terra provoca em todos os corpos. Não importa que seja a massa de um elefante ou a massa de uma formiga. Então, no caso aqui, nós estamos analisando um corpo que tem a massa equivalente a 1 kg, ou seja, a matéria equivalente àquela matéria que a gente encontra num litro de leite, ou no quilograma de açúcar, pacote de açúcar. Ora, observe, como qualquer corpo que seja deixado cair na gravidade da Terra, ele tem essa aceleração, então 1 vezes 9,8 vai dar 9,8. No caso, nós já vimos que sempre que tiver o produto das unidades quilograma metro por segundo ao quadrado, essas três unidades aqui, interligadas dessa maneira, passam a ser chamadas de Newton. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado passou a ser chamado de Newton. Então, nesse caso, quando você sustenta um corpo de massa de 1 kg, o peso, a força que você está segurando, é uma força de 9,8 newton. Essa força é que foi definida como sendo 1 kg-força. Observe que massa é igual a 1 kg, matéria. Força é aquilo que você está fazendo para sustentar a ação da gravidade da Terra, puxando o corpo para baixo e você sustentando o corpo para cima. Essa força que você faz é o que nós chamamos de peso do corpo. E no caso, nós podemos medir o peso com duas unidades, ou em newton, que no caso esse corpo de uma massa de 1 kg sendo acelerado, preste bem atenção, ele está parado, mas se for tirado o dedo, ele passa a ser acelerado a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o corpo de massa de 1 kg sendo acelerado a 9,8 metros por segundo ao quadrado corresponde a 9,8 newtons. Mas, por definição, a gente pode utilizar essa outra unidade de medida de força, que é o quilograma-força. E, por definição, isso é igual a 1 kg-força. Na superfície da Terra, isso é que causa a confusão na cabeça de muito aluno. A massa de 1 kg ela é semelhante a, em termos de unidades, em termos numéricos, ela é numericamente igual ao peso medido em kgf. Por exemplo, se esse peso tivesse uma matéria de 20 kg, aqui o peso dele seria de 20 kg-força, nessa unidade de quilograma-força. Mas aqui seria um valor 20 vezes 9,8 em newton. Então, por quê? Aproximadamente cada quilograma-força, observe, é quase 10, se a gente arredondar para 10, newton. Então, 20 vezes 10, perdão, 20, é isso mesmo, 20 vezes 10, perdão,
vai corresponder a 200 newtons, aproximadamente 200 newtons. Então, se aqui fosse medido em quilograma-força, um corpo de 20, massa de 20 kg, corresponde em quilograma-força à mesma quantidade numérica, é 20 kg-força. E nós podemos transformar em newton multiplicando apenas por 10. Daria aproximadamente, esse é um valor aproximado, 200 newton. Porque cada 1 kg-força corresponde a 9,8 newtons. Vamos ver agora uma outra maneira de compreender isso e vai permitir ter completo discernimento entre a diferença de massa e peso. Nós temos aqui balança que mede massa. A balança que mede massa é a balança de dois braços. É a chamada balança do peixeiro. E a balança que mede força é a balança que necessita da ação de uma mola puxando aqui o ponteiro. É aquela balança que a gente encontra, por exemplo, na farmácia. Nós vamos analisar essa situação primeiramente aqui na Terra. Se eu colocar no primeiro prato um corpo de massa de 10 kg, preste atenção que quando é quilograma, a gente está se referindo à matéria dele. Ele possui uma massa de 10 kg. Seria equivalente, por exemplo, a 10 sacos de açúcar de 1 kg, ou 10 sacos de leite de 1 litro. Então, essa massa de 10 kg, ela é atraída pela Terra e vai corresponder a um peso de 10 kg-força. Lembre-se que na Terra, propositalmente, como definição, numericamente nós colocamos a mesma quantidade, o número é o mesmo, da massa e do peso. Por isso que um corpo de 10 kg tem aproximadamente não, perdão, tem numericamente o mesmo valor, só que agora em kgf, que é peso. Na balança que mede massa, para que ela fique equilibrada, é necessário que no outro braço seja colocado uma massa igual, para que os dois lados sejam atraídos com a mesma força. Como podemos ver, a balança fica equilibrada se nos dois pratos tivermos a mesma quantidade de matéria, porque a mesma quantidade de matéria elas são atraídas pela ação da gravidade com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo peso. Lembrando que matéria se mede em quilograma e peso se mede em quilograma-força. Lembrando que na superfície da Terra, numericamente, 1 kg corresponde a 1 kg-força em peso. Aqui nós temos 10 kg, portanto, o peso será de 10 kg-força. Vendo agora o lado da balança que mede força. Se nós colocarmos numa balança que mede força, aquela que tem que ter uma mola para deslocar o ponteiro, uma massa de 10 kg, o peso que essa balança vai indicar é de 10 kg-força, tal como a gente sabe que aqui na Terra a quantidade numérica são as mesmas. Agora, no caso que a gente fala de massa, a gente se refere a quilograma. E no caso, quando a gente fala de peso dessa massa, a gente se refere na unidade de quilograma-força. Então, quando eu pego o corpo e coloco numa balança de mola, e esse corpo tem 10 kg de matéria, o ponteiro aqui vai acusar 10 kg-força. Notem que na balança de massa a gente mede massa. Na balança que mede força, ou seja, mede peso, a unidade é em quilograma-força.
Massa é matéria. Massa é matéria. Peso é força. É a ação da gravidade de um corpo no outro. Vamos analisar as seguintes afirmativas. Na superfície da Terra, João pesa 60 kg de massa corpórea. A matéria do corpo dele corresponde a 60 kg. Segunda afirmativa. Na superfície da Terra, João pesa 60 kg força. É aqui que causa muita confusão na cabeça do aluno que está estudando esses assuntos pela primeira vez. A palavra pesar ela é utilizada indistintamente tanto para pesar matéria quanto para pesar força. A unidade é que são diferentes e os números são iguais. Ó. Numericamente corresponde ao mesmo número, mas as unidades, quando se refere à massa matéria, tem que ser quilograma. E quando se refere à força da gravidade puxando o corpo do João para baixo, a gente tem que se referir a peso, e a unidade é o quilograma força. Então, um aluno precisa buscar a compreensão da diferença entre as unidades, compreender que a palavra pesar ela é utilizada indistintamente tanto para falar de massa, matéria, quanto se falar de força da gravidade, que é peso. Isso é que causa muita confusão, mas com a explicação que será dada agora aqui, o aluno vai saber distinguir perfeitamente uma coisa da outra. Vamos para a terceira afirmativa. Na superfície da Lua, João pesa 60 kg de massa corpórea. É claro, a massa dele, o corpo dele, não se altera quando ele estiver na superfície da Lua. Então, se ele tem aqui na Terra 60 kg de matéria, massa corpórea, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, vai ter a mesma massa corpórea de 60 kg na Lua. Lembre-se que quilograma mede massa, matéria. Quarta afirmativa. Na superfície da Lua, João pesa 60 kg força, 10 kg força. Isso aqui é correto, está sendo afirmado. Ó, como é que na Lua o peso dele, que aqui na Terra era de 60 kg força, passou a ser agora de apenas 10 kg força? É bom recordarmos que há pouco, quando a gente estava comparando Sol, Lua e Terra, foi afirmado que a Lua é 6 vezes menor do que a Terra. Significa dizer que a força da gravidade na Lua é 6 vezes menor do que aqui na Terra. É por isso que quando a gente divide 60 por 6, vai dar apenas 10 kg força. Quer dizer então que, vamos ver agora de novo a diferença entre massa e peso na Terra e na Lua. Agora vamos nos referir à ação com relação ao João. Veja só, nós vamos pegar a balança de massa, a balança que mede massa, aqui na Terra. Vamos colocar o João, que tem 60 kg de matéria, num dos pratos. O peso dele, que a Terra puxa, em termos de ação gravitacional, vai corresponder a um peso de 60 kg força. Lembre-se que a unidade de força é quilograma-força, a unidade de massa é quilograma. Apenas que na Terra, na superfície da Terra, os números coincidem, esses valores coincidem. Para que esta balança fique equilibrada, é necessário colocar nesse outro braço um corpo de massa 60 kg. Veja, 60 kg nesse braço é puxado com 60 kg força de peso. 60 kg colocado nesse outro braço é puxado com uma força de 60 kg força. Como as duas forças são iguais, a balança fica equilibrada.
Vamos agora para a balança que mede peso. Aqui na Terra, quando o João sobe na balança que mede peso, ele, por ter uma massa de 60 kg, o peso, a força da gravidade, vai indicar aqui na balança apenas 60 kg força. Porque numericamente os dois valores são iguais. O que muda aqui é a unidade. Para o caso da massa corpórea dele, ele tem 60 kg. O que quer dizer isso? Que ele tem uma massa matéria equivalente a 60 sacos de leite, onde cada 1 litro de leite corresponde a 1 kg. Lá o ponteiro da balança, onde essa balança aqui ela mede peso, vem bater no 60, só que não é mais 60 quilos, e aqui quilograma é matéria. Agora ali está se medindo 60 kg força. Nós vamos agora fazer essa mesma experiência na Lua. Observe o detalhe. Nós vamos pegar a balança que mede massa, colocar o João, que tem 60 kg de matéria, um dos pratos. Note o detalhe agora. O peso do João lá na Lua corresponde agora a 1/6 do peso que ele teria aqui na Terra. Por quê? Porque a Lua ela atrai 6 vezes menos do que a Terra atrai. Por que é 6 vezes menos do que a atração na Lua é 6 vezes menor do que a atração na Terra? Porque a Lua, em termos de matéria, é 6 vezes menor do que a Terra. E a gravidade é decorrente da atração de matéria com matéria. Observe que na balança que mede massa, para que lá na Lua ela fique com os braços equilibrados, é necessário colocar nesse outro braço uma massa equivalente à massa que ele tem, que é de 60 kg. Por quê? Porque ao colocar 60 kg aqui, o peso lá na Lua vai corresponder a 10 kg força. Então, esse peso aqui é 10 kg, no outro lado também tem um peso de 10 kg, a balança fica equilibrada. Por isso que essa balança ela é chamada de balança que mede massa. Tanto vai ser aqui na Terra ou na Lua, ela, para ter equilíbrio, tem que colocar a mesma massa nos dois braços. Vamos agora para a balança que mede força. Lá na Lua, quando o João sobe na balança que mede força, a massa dele é de 60 kg. Ele passa a ser atraído, como a Lua tem 6 vezes menos massa do que a Terra, por uma força que vai ser de apenas 1/6 da que ele teria aqui na Terra, no caso, 10 kg força. Onde é que o ponteiro vai parar na balança? Vai parar lá no 10, não como era antes aqui na Terra, aqui no 60. Mas lembre-se que esse 10 aqui, no caso da lá na Lua, não é mais quilograma, é quilograma força, porque essas balanças que medem peso, elas são puxadas aqui pelo peso por uma mola. Então, para que essa mola seja puxada, tem que ter um peso correspondente. E no caso aqui, vai ser 1/6 do que era aqui no caso da Terra. Por isso que a balança só vem até aqui no 10. Então, na Terra, o João que tem massa de 60 kg, pesa 60 kg força. Na Lua, João que tem a massa de 60 kg, tem um peso. Estão notando como a gente usa a palavra peso, tanto para massa quanto para peso mesmo? Então, na Lua, João que tem uma massa de 60 kg, pesa 60 kg, massa, matéria, vai ser atraído pela superfície pela matéria da Lua por uma força de apenas 10 kgf, ou seja, o peso dele na Lua é apenas 10 kg força. É por isso que a gente nota aqueles astronautas nos filmes que a gente vê eles se deslocando lá na Lua, apesar de todo o peso da roupa e do módulo de sobrevivência que eles levam nas costas, a gente nota que eles saltam, dão pulos acho que é de 5 metros, de 6 metros. Por quê? Porque lá na Lua, todo esse peso, o peso do corpo dele, mais o peso que eles estão carregando, não é muito acentuado.
representam um peso pequeno. Então, a força muscular consegue fazer com que eles deem aqueles saltos bem grandes. Porque a força de atração da Lua é 6 vezes menor do que a força de atração aqui na Terra. Para enfatizar, massa é matéria, peso é força. Vamos aqui para essas afirmativas. 1. Na superfície da Terra, João pesa 60 kg. Note que eu continuo usando a palavra pesar tanto para matéria quanto para peso, que é força. Então, João pesa, no caso aqui é matéria. Eu só sei que é matéria porque eu botei a unidade de quilograma. Então, pesa 60 kg de massa corpórea. Na superfície da Terra, João pesa, e aqui eu estou me referindo agora à força da gravidade. Ó. Apesar da palavra ser a mesma, a unidade ser a mesma, mas como a unidade é quilograma-força, eu agora sei que eu estou me referindo à força com que a gravidade puxa o corpo de João. Então, esse peso dele agora é 60 kg-força. Por quê? Porque na superfície da Terra foi feito para coincidir, por definição, que uma massa de 1 kg corresponde ao peso de 1 kg-força. Então, se ele tem a massa de 60 kg, vai ter um peso de 60 kg-força. Vamos agora para o espaço sideral. O espaço sideral é esse espaço fora de todo o planeta, lá mesmo onde não exista nada, para que não exista nenhuma atração gravitacional. Estamos longe de tudo, até do sistema solar, de tudo. Esse espaço sideral, o João estando por lá numa nave espacial, ele pesa, observe quando eu falei pesar, tem que olhar a unidade. Ele pesa 60 kg. Logo eu estou me referindo a quê? A matéria, a massa do corpo dele. Como ele não vai perder um braço, nem perder a cabeça, ele é o mesmo, a mesma pessoa, então a massa dele é 60 kg. Pode estar aqui na Terra, na Lua, lá no espaço sideral, longe de tudo. Agora o detalhe. No espaço sideral, João pesa. Se é quilograma-força, é o que? A atração da gravidade de algum planeta, de alguma coisa. Como ele está longe de tudo, não tem gravidade nenhuma. Se não tem gravidade, se não tem força puxando o corpo dele, ele pesa, em termos de força de atração gravitacional, 0 kg-força. Por isso que lá no espaço sideral ele fica flutuando. Não há nenhuma atração para canto nenhum. Então não tem. Se ele subisse numa balança que pesa peso, aquela balança da farmácia, lá no espaço sideral, ela não sairia do canto, ela continuaria sendo 0. Por quê? Porque não tem como atrair o corpo dele para a parte de baixo, porque não existe nenhum planeta próximo. Então, no espaço sideral, o peso, no caso aqui referente à força, seria 0 kg-força. Mas notem que o peso dele referente à matéria continua o mesmo. E é claro, né? Ele não mudou, é a mesma pessoa. Esses conceitos que são mais ligados à parte da física é apenas para mostrar que no curso COGE de matemática em aritmética e álgebra do ensino fundamental é muito importante se aprender detalhes. Esses detalhes é que esclarecem tudo que a gente precisa compreender a fundo um determinado assunto. Notem que o que está sendo explicado aqui, apesar de ter trazido bastante detalhes, ainda é pouco, porque o aluno que quer ir a fundo nesse conhecimento para entender realmente a diferença entre peso e massa, ele teria que entender algum conhecimento referente a vetores, referente a grandezas escalares, para poder, uma vez que peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar, para poder entender mais a fundo. Tem muitos alunos que vão estudar, por exemplo, um exemplo muito simples, funções.
Aí começa já a estudar algo assim, seja a função f de a em b. Esse f de a em b, para o aluno começar a estudar de uma maneira segura, ele tem que entender como é que surgiu esse a em b. Só para esclarecer de uma maneira bem rápida, esse a em b são dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Então começa o assunto para estudar funções lá nos conjuntos. A em B significa dizer que é operações que ocorrem entre os conjuntos A e B. Dentro dessas operações, nós temos a operação que é produto cartesiano. É uma delas. Dentro de produto cartesiano, é preciso estudar relações. É outro conteúdo que se estuda em produtos cartesianos. Dentro do conteúdo de relações é que, colocando determinadas restrições, se obtém funções. Então, veja só, o aluno que começa a estudar funções sem ter a base, sem ter os conhecimentos anteriores, ele entra, às vezes, pode fazer exercício, tirar 9, 10 e tudo bem. Mas, geralmente, quando ele vai para um concurso, muitas vezes, por não estar preparado a fundo, uma questão que explora esses conhecimentos referentes aos conjuntos A e B daquela função, faz com que o aluno não entenda mais nada. E ele perde aquela questão que às vezes é decisiva para isso. O curso Koji ele ensina em detalhes todos esses pré-requisitos. Nunca se estuda algo sem ter um conhecimento dos pré-requisitos anteriores. Com base nisso é que o curso Koji ele oferece a compreensão pelo raciocínio. Nada é para ser decorado. Tudo tem que ser compreendido de uma maneira racional. Nós temos no nosso curso mais de 400 regras e fórmulas estudadas de uma maneira sequenciadas. Sempre que houver dúvida em alguma das regras, em algum conceito dado, o aluno pode voltar que anteriormente alguma coisa que ele não compreendeu para poder ter essa dúvida tem que ser revisto. O curso Koji ele é destinado a alunos do ensino fundamental e médio, alunos do ensino fundamental que não tiveram estudo bem feito, ou às vezes nem estudaram, não tiveram nem aula de matemática, ou alunos do ensino médio que estão com grande dificuldade em física, química e matemática porque não há conhecimento de regra de sinais, de operações com números decimais. Então, ele é completo em tudo isso. Ele também pode ser útil para alunos do curso superior em cálculo 1. Por quê? O cálculo de derivada integral ele é baseado principalmente nas regras especiais de potenciação e radiciação. Aquelas regras que aparecem raiz dentro de raiz, potência com expoente negativo, fracionário. Então, se o aluno não dominar esse conteúdo, ele não consegue se sair, ter um bom desempenho em cálculo 1. Isso acontece muito com alunos provenientes da rede pública, em que muitas vezes o estudo de matemática é muito deficiente e entram esses cursos de universidade pagas, em que ele tem que dar conta desse recado e não consegue acompanhar cálculo 1. Em breve estaremos lançando uma aula gratuita de cálculo 1 a nível de ensino fundamental, ou seja, todo mundo tem condições de conseguir entender. Solicite o curso Koji de Matemática seguindo os seguintes passos. Coloque na janela de busca do seu navegador www.cursoscoji.com.br. Clique na área do aluno em Criar conta. Assim que a página abrir o site, você vai clicar na área do aluno em Criar conta. Na página que abrir, faça o seu registro e após o mesmo, saia do site. Lembrando de memorizar seu e-mail e senha cadastrados. Então, quando você abrir essa página, vai aparecer uma série de informações que você tem que colocar, preencher suas informações, memorizando o seu e-mail e sua senha.
E depois disso você sai do site e entra novamente. Ao entrar novamente no site, você já está cadastrado, aí você já pode fazer o seu login, colocando na área do aluno seu e-mail e sua senha. O cadastro, a sua inscrição no curso é automática. Na página que abrir, clique na aba superior, no segundo botão, Meus Cursos. Nesse Meus Cursos, você vai encontrar dois cursos de matemática, dois cursos de matemática, um na versão azul, que contém vários módulos semelhantes ao que está aí no YouTube, de graça, e tem a versão verde que é paga. Ela custa, a versão verde, o curso pago, custa R$ 360 e pode ser parcelado no cartão através do PayPal em até 12 parcelas de R$ 30. Lembrando que esse curso que é pago, ele é semelhante ao que está lá no YouTube ou a versão azul. Como ele é completo, possui 30 módulos, cada módulo com um vídeo aula, e acompanha cada módulo desse 3 arquivos em PDF de exercícios, e todos os exercícios são feitos de uma maneira que o aluno consiga aprender sem estar decorando, mas raciocinando em sequência. E a parte paga está numa plataforma de ensino à distância que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, e a pessoa pode acessar, o aluno pode acessar até de um celular. Se parar de estudar um dia, os gráficos que acompanham o desempenho do aluno acusam aqui na plataforma, e o professor que monitora esse aluno já vai entrar em contato para saber por que ele não está fazendo suas atividades. O curso sai a R$ 1 por dia e cobra mais do que um professor particular de uma maneira bem acirrada. O curso COGE, de matemática, em aritmética e álgebra do ensino fundamental, é a solução definitiva dos seus problemas de matemática. Quem faz esse curso adquire base e conhecimento para concurso, para nunca mais ter dificuldade em matemática no ensino médio e até no ensino superior.